Olá a todos, eu sou o professor Vinícius Alves e nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre razão. Basicamente, nós chamamos de razão a toda comparação entre duas grandezas, na forma de divisão. Mas o que seria grandeza? Antes de falarmos sobre razão, nós iremos falar um pouco sobre grandeza. Grandeza é todo valor numérico que se refere à medida ou à contagem, ou seja, é tudo aquilo que pode ser comparado, pesado. Temos aqui alguns exemplos de grandezas. O tempo pode ser comparado, já que há uma contagem de tempo. Velocidade, comprimento, capacidade, que é dada na forma de litros. O volume, a massa, lembrando que o volume é o espaço que algum corpo ocupa. Massa, número de filhos de um casal, total de gols marcados por um time de futebol. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos. Em matemática, nós trabalhamos com diversas formas de razão, trabalhamos com diversos tipos de medidas. Como já foi dito, razão, que é o nosso tema de estudo aqui, razão é toda comparação entre duas grandezas dadas na forma de fração, ou seja, dadas na forma A sobre B. Nesse caso, A e B são números inteiros e B diferente de zero. Vamos ver um exemplo. Imagine que em uma sala de aula, a cada 5 alunos, 2 são meninos. Vamos ver esse exemplo aqui. Em uma sala de aula, a cada 5 alunos, 2 são meninos. Qual a razão entre o número de meninos e o total de alunos? Então aí, ó, em sala de aula, a cada 5 alunos, 2 são meninos. A pergunta é qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos da sala. Nesse caso, a razão vai para o número de meninos, do número de meninos da sala, para o total de alunos. Então, essa ordem aqui, em que os valores são pedidos, são dados, então isso aqui é importante. Sempre o primeiro que aparece, a pergunta vem no numerador. E o segundo que aparece vai vir no denominador. Lembrando que nesse caso aqui representa uma divisão. Fração representa uma divisão. Então esse A aqui nós chamamos de antecedente porque ele vem antes, no caso o número de meninos. E o B, que é o denominador, a gente chama de consequente. Consequente porque vem depois. Então, como é dado na forma A sobre B, são 2 meninos para cada 5 alunos. Temos aqui a razão, 2 para 5. 2 aqui, antecedente, para o que é pedido antes. E o 5, denominador, consequente. Então, nessa razão aqui, a gente consegue deduzir que para cada 5 alunos, 2 são meninos. A pergunta também poderia ter sido a razão entre o número de meninas e o total de alunos, que nesse caso seria de 3 para 5, já que a cada 5 alunos, 2 são meninos, então 3 são meninas. Portanto, seria 3 para 5. Poderia se perguntar também a razão entre o número de meninos e o número de meninas, que seria então de 2 para 3. Vejamos agora um outro exemplo. Em um jogo de basquete, certo jogador arremessou 20 vezes a cesta e acertou 12 desses arremessos. Qual a razão entre o número de acertos e o número de arremessos desse jogador? Ok, então ele arremessou 20 vezes e acertou 12 desses arremessos. Ele pede a razão entre o número de acertos. Repare que o que vem primeiro, o primeiro pedido que aparece primeiro, é o número de acertos. E o número de arremessos.
Lembrando que o que aparece primeiro a gente chama de antecedente, que é o que vem no numerador, e o que aparece depois, no enunciado, é o consequente, que vai para o denominador. Então, o número de acertos é o antecedente, que é 12. Vamos colocar na forma de fração. 12 sobre o número de arremessos, que é 20. 12 sobre 20. Então, já temos aqui a razão. 12 para 20. Porém, observem que essa fração aqui, ela não está na forma simplificada. Se nós pegarmos aqui 12 e 20 e dividirmos por 4, poderíamos dividir por 2, depois novamente por 2, mas vamos dividir por 4 para simplificar essa fração. Lembre, para simplificar uma fração, nós dividimos numerador e denominador pelo mesmo número, ou seja, um número que divide os dois ao mesmo tempo. Se esse número não existir, ou se for 1, então a gente chama de fração irredutível. 12 dividido por 4 dá 3, e 20 dividido por 4 dá 5. Então, temos aqui a nossa fração simplificada. Portanto, a razão entre o número de acertos e o número de arremessos desse jogador é de 3 para 5. O que isso significa? Significa que a cada 5 arremessos, ele acerta 3. Essa fração aqui também pode ser dada na forma de porcentagem. Se nós pegarmos o 3 e dividir por 5, vamos pegar o 3 e dividir aqui por 5. Observe que como 3 é menor do que 5, não podemos dividir diretamente. 3 unidades é menos do que 5, então vamos transformar essas 3 unidades, colocando 0 aqui, em 30 décimos. Temos então 0 unidades e vamos trabalhar com os décimos. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, sobra nada. Então, essa fração aqui, 3 quintos, ela é igual a 0,6. E se multiplicarmos por 100, vamos ter esse valor na forma de porcentagem. 0,6 vezes 100 é igual a 60%. Temos aqui também a porcentagem de acertos. Repare que é importante, a razão ela é importante para a gente identificar algumas características. Por exemplo, qual é a chance de acerto desse jogador? Qual é a chance, né? Ou a probabilidade dele acertar a cesta? É de 60%. Se ele mantiver esse ritmo, ele irá acertar, em média, 60% dos arremessos dele. Ok, vejamos esse outro exemplo. Uma certa máquina gasta 12 kg de material para produzir 10 kg de peça. O restante do material é perdido como sobra. Qual a razão entre a massa de material perdido e a massa de material aproveitada por essa máquina? Ok, primeiro devemos verificar qual é o antecedente e qual é o consequente. Ele fala que a razão entre a massa, ele quer saber a razão entre a massa de material perdido. Então ele fala aqui, ó, 12 kg de material a máquina usa para produzir 10 kg de peça. O restante é perdido como sobra. Então, se ele gasta 12 kg para produzir 10 kg de peça, os outros 2 kg, 10 kg para 12 dá 2. Então, 2 kg é o que sobra. É o material perdido. Então, nós temos aqui o antecedente, que é de 2 kg. Não, vejam que 2 kg mais 10 kg dá 12. E o consequente, a razão entre a massa de material perdido e a massa de material aproveitado. Aproveitado é o que realmente produz as peças, que é 10 kg. Então, temos aqui material perdido, 2 kg, material aproveitado, 10 kg. Então, fazendo a razão, A sobre B é de 2 para 10. Ok. Veja que essa razão aqui, essa fração, não está simplificada. Então, vamos simplificar ela, dividindo numerador e denominador por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 10 dividido por 2 dá 5. Temos aqui a nossa resposta. A razão entre a massa de material perdido e a massa de material aproveitado é de 1 para 5. 1 para 5 significa que
a cada 1 quilo de material perdido, de matéria-prima perdida, a máquina aproveita 5 quilos. Lembrando que essa fração aqui também pode ser dada na forma de porcentagem. Então, seria, no caso, pegar 1, dividir por 5, 1 dividido por 5 aqui. Colocamos um 0 no quociente, um 0 aqui, transformando 1 em 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10 sobra nada. 0,2 multiplicando por 100, fica 20. 20, então, 20%. 20% de material perdido em comparação com o material que é aproveitado pela máquina. Agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Uma receita de bolo rende uma forma e leva 300 gramas de ingredientes secos e 200 gramas de ingredientes líquidos. Então, na alternativa A aqui, quantos gramas de ingredientes secos e quantos gramas de ingredientes líquidos seria necessário para fazer 6 formas de bolo? Vejamos. O primeiro passo que devemos fazer é montar a razão. Então, vamos montar a razão de ingredientes secos para ingredientes líquidos. Temos, então, 300 gramas de ingredientes secos para 200 gramas de ingredientes líquidos. Ok. Então, a razão, simplificando essa razão aqui, cortando 0 com 0, 0 com 0 aqui, é de 3 para 2. 3 para 2. Lembrando que essa razão aqui, ela faz 6 formas. 6 formas. Então, pegando aqui a razão 300 sobre 200, mesmo. Isso daqui é a razão simplificada que nós temos, 3 para 2. São 3 porções de ingredientes secos para cada 2 porções de ingredientes líquidos. E como isso aqui, 300 e 200, faz uma forma, e como nós queremos 6, então vamos multiplicar numerador e denominador por 6. Fazendo essa multiplicação, 300 vezes 6, 6 vezes 3 dá 18. Repetimos os dois zeros. Então, temos aqui 1.800 gramas. E 6 vezes 2 aqui dá 12. Temos aqui já a nossa resposta. Quantos gramas de ingredientes secos e quantos gramas de ingredientes líquidos seria necessário para fazer 6 formas de bolo? Então, nós temos 1.800 gramas de ingredientes secos, que é a nossa resposta, 1.800 gramas de ingredientes secos e 1.200 gramas de ingredientes líquidos. Reparem que só precisei pegar a razão para um bolo e multiplicar numerador e denominador por 6, já que são 6 formas de bolo. Vejamos agora a letra B. Agora na letra B temos: quantas formas de bolo você consegue fazer com 900 gramas de ingredientes secos e 600 gramas de ingredientes líquidos? Lembrando que a razão aqui é de 300 ingredientes secos sobre ingredientes líquidos, como nós estamos colocando. Então, é 300 gramas de ingredientes secos para 200 gramas de ingredientes líquidos. E aqui ele quer saber, consegue fazer com 900 gramas de ingredientes secos. Então, se temos 900 gramas, basta pegarmos aqui a quantidade total e dividir pelo valor da razão, que é 300. Então, pegando 900 e dividindo por 300, 9 dividido por 3 dá 3, resta 0. Então, significa que se nós multiplicarmos aqui por 3, repare, vai dar 900. Da mesma forma, se nós pegarmos aqui 600 gramas de ingredientes líquidos e dividirmos pelo valor da razão, 600 dividido por 200, então 600 dividido por 200 dá 3, também resta 0.
Ou seja, se multiplicarmos também aqui por 3, repare que vai dar 200 vezes 3, dá 600. E aí nós temos a razão, 900 para 600. Observe que nós pegamos o valor da razão e multiplicamos por 3. Então, fica fácil perceber que quantas formas de bolo você consegue fazer com 900 gramas de ingredientes secos e 600 gramas de ingredientes líquidos? 3 formas. Por quê? Porque essa fração aqui, ela é o triplo dessa outra que é a fração, que é a nossa razão, a fração simplificada. Então, conseguimos fazer 3 formas de bolo. Vamos ver agora a letra C. E por fim, na letra C, quantos gramas de ingredientes secos para seguir a receita utilizando 400 gramas de ingredientes líquidos? Novamente, vamos pegar a razão, ingredientes secos sobre ingredientes líquidos, que é de 300, como já sabemos, é de 300 gramas para 200 gramas. 300 gramas de ingredientes secos para cada 200 gramas de ingredientes líquidos, que forma um bolo. Então, ele quer saber quantos gramas de ingredientes secos para seguir a receita utilizando 400 gramas de ingredientes líquidos. Ou seja, pegando essa igualdade aqui, transformando agora em 400. Repare que de 200 para 400, nós multiplicamos por 2. 200 vezes 2 dá 400, 400 dividido por 2 dá 200. Então, por essa forma aqui, observe que dá para fazer 2 bolos. Seriam 2 bolos. Então, se nós multiplicamos o denominador por 2, vamos fazer a mesma coisa no numerador. Também multiplicar por 2. Então, 300 vezes 2 é igual a 600 gramas. Então, essa já é a nossa resposta. Quantos gramas de ingredientes secos para seguir a receita utilizando 400 gramas de ingredientes líquidos? Resposta, 600 gramas. Por fim, vamos ver esse último exemplo. Para cada situação a seguir, monte a fração equivalente à razão das grandezas na ordem em que elas aparecem. Por fim, simplifique-as. Na ordem em que elas aparecem, então, significa que vamos colocar o antecedente, que é o que vem antes, depois o consequente, que é o que vem depois. Então, em uma sala com 24 alunos, 6 foram bem em uma prova de matemática. Então, temos o total antecedente, que é de 24 alunos, 6 foram bem em uma prova de matemática. Então, simplificando essa fração, para que nós podemos dividir numerador e denominador por 6. Já que 24 dividido por 6 é igual a 4, e 6 por 6 dá 1. 4 sobre 1, ou simplesmente 4 também, se quisermos. Então, essa é a fração simplificada. Isso significa que, para cada 4 alunos, 1 foi bem na prova de matemática. Agora aqui, para cada 6 morangos de alta qualidade, um produtor precisa produzir um total de 810 morangos. Então, o antecedente, que é o que vem antes, o número de morangos de alta qualidade. E o consequente é o total de morangos produzidos, 810. Então, é de 6 para 810. Ou, se dividirmos numerador e denominador aqui por 3, repare que 810 aqui, 8 mais 1 dá 9, mais 0, 9. 9 é divisível por 3, portanto, 810 também é divisível por 3. 6 dividido por 3 é 2. E 810 dividido por 3, 81 dividido por 3, dá 27. Então, dá 270. E ainda podemos dividir novamente, agora por 2. 2 por 2 dá 1. E 270 dividido por 2 dá 135. Temos agora a nossa razão simplificada. Significa que a cada 135 morangos produzidos,
sai um morango de alta qualidade. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários que responderei assim que possível. Um abraço.